doutor Serginho, nós vamos falar de um negócio que chega a ser até meio engraçado de um certo ponto de vista, né? Então a gente tem uma doença que foi erradicada entre 79 e 80, na época era um desastre, e agora volta a se falar nessa doença quase 40 anos depois, ou mais de 40 anos depois, né? Então temos aí a varíola, então falando da varíola do macaco. O que é isso, doutor Serginho? Outra coisa, né? Isso aí é importante a gente voltar a esse assunto, mas eu acho que é uma coisa que a gente tem que dar uma filosofada, né? Porque assim, a gente começa a ver os vírus aparecendo. Você fala, primeiro, a varíola do macaco, na realidade não é do macaco, é dos roedores. Ficou como varíola do macaco porque nos estudos sobre essa varíola, os macacos é que foram os animais que foram das pesquisas, entendeu? Mas é de roedor mesmo. Então isso aí o pessoal tem que entender. A gente está achando que desmatamento, que aquecimento global, isso é coisa que vai depender, vai ser dos nossos netos. Não, já é de agora. Essas doenças que vêm surgindo, você imagina, você degrada o meio ambiente completamente, desmata tudo. Quer dizer, logicamente que esses animais vão se aproximar dos humanos, né? E começa a haver transferência de vírus e possível até outros tipos de bactérias e fungos, outras coisas assim. Então a gente tem que ter muita consciência do que está acontecendo com o mundo. Aquecimento global, desmatamento, isso aí não é coisa para depois, não é coisa para a geração que vem, os filhos e netos, não é para agora. A gente já está seguindo isso. Até o Bill Gates, na época que surgiu o tal do Ebola, ele praticamente ele definiu o que está acontecendo agora. Então, poxa, ainda bem que é um vírus com pouca poder de disseminação, porque o dia que tiver, do jeito que esse mundo está globalizado, isso vai espalhar de uma forma assim absurda. E foi o que aconteceu com o Covid. Você imagina, o mundo parou nesses 2 anos. Então, eu acho que a gente tem que começar a botar a mão na consciência, porque outras doenças mais graves podem surgir, que a varíola é uma doença muito grave. Existe vacina, né? Tanto que eu lembro na época, lá para os anos 80, realmente, que quando foi erradicado completamente a varíola, se dizia que tinham ficado alguns frascos justamente para, se acontecesse a doença outra vez, você conseguiria fazer vacina com esses vírus que estavam armazenados. E na época era Estados Unidos, Rússia, não sei o quê, e depois saiu um boato de que tinha sumido um frasco daqueles, que poderia haver uma guerra biológica, né? Através começaria com a varíola, que é uma doença gravíssima. Mas a gente vê assim, a própria pesquisadora nossa aqui da UFRJ trabalha com varíola, a gente pode ficar tranquilo porque isso tem vacina. As vacinas podem, de uma hora para outra, serem confeccionadas com o que já se tem para começar a vacinar o pessoal. Então ainda não é um problema como é o problema que a gente estava falando agora da hepatite. Mas a varíola mostra pra gente o quanto a gente está vivendo um mundo assim louco, de falta de preocupação com tudo, quer dizer, e essas doenças que estavam extintas estão voltando. Você vê na época de Oswaldo Cruz, depois voltou febre amarela agora, varíola, sarampo voltando, e aí foi mais uma história assim, o sarampo nunca acabou de vez, né? O sarampo, a gente tinha sarampo na África, e por um problema muito sério que aconteceu na comunidade científica, um médico respeitado da comunidade científica, deve ter sido uns 30 anos atrás, 20 e poucos anos atrás, ele chegou a colocar para a imprensa que ele estava desconfiado de que a vacina de sarampo poderia levar ao autismo. Conclusão, hoje a gente tem, no mundo inteiro, mesmo nos países envolvidos, a gente tem quase que uns 20% de pessoas que são totalmente contra a vacina. Depois ficou comprovado, ele mesmo veio a público pedir desculpa por ter falado uma coisa que era simplesmente assim, um achismo dele, né? Não tinha embasamento nenhum para aquilo. E foi colocado à disposição dele todos os meses para ele estudar, ele estudou a fundo e veio a público pedir desculpa e perdeu o diploma dele de médico, né? Porque fez um desserviço para a comunidade mundial assim, horroroso. A gente está vendo uma doença grave voltar, o sarampo matou muita criança. Eu ainda peguei sarampo, até bastante quantidade de sarampo ainda quando era recém-formado. E a gente, de repente, não viu mais sarampo esses anos todos. E agora está voltando sarampo, por quê? Porque não está se vacinando. Então você imagina a loucura que é você ser contra a vacina. É isso que eu estava falando. Vamos esquecer essa turma aí que quer ganhar dinheiro na internet falando besteira, que aí vai aumentando os seguidores e com isso inventando história e as pessoas acreditam no vacina. Então nós estamos aí agora, o sarampo precisa ser vacinado, porque o índice de vacinação ainda está baixo, e, logicamente, o Covid, que é a doença mais grave ainda. Então vamos abrir o olho, vamos tentar correr atrás desse prejuízo. E quais os sintomas que uma criança apresenta para a gente descobrir quando
quando ela está com possível, com possibilidade de ter sarampo ou varíola? Isso é importante, né? A varíola é muito típica, aparece logo umas lesões bolhosas, uma coisa terrível. Pega o corpo inteiro, quer dizer, é uma doença muito ruim. O sarampo ele começa como uma gripe. A criança começa com febre alta, muita coriza, tosse, conjuntivite, e depois pinta o corpinho, né? Mas não é essa pintinha inocente, faz muita encefalite. Então você tem doenças gravíssimas do sarampo, né? O sarampo, a gente que pegou o sarampo assim, que era muito prevalente, né? Uma das maiores causas de morte no Brasil foi o sarampo, né? Então a gente vê agora o pessoal negligenciando, não vou vacinar, porque se você vacinou, outro vacilou, o meu não precisa. Não é assim, quer dizer, a gente tem que ter uma cobertura vacinal importante. Então o sarampo é uma doença traiçoeira, não confundir, porque existe uma doencinha que é o sarampinho, que é um exantema surdo, que é o Rosel, cada um fala de um jeito, mas o pessoal antigo chama de sarampinho. Então eu falo, quando tá com sarampinho, a gente arrepia todo, né? Porque se volta aquela história do sarampo, porque a gente não quer ver o sarampo nem de longe, a gente quer ver mais isso, que realmente foram períodos assim, terríveis na época dos surtos graves de sarampo.